Programa Luz da Vida continua a meditar, ler, meditar, refletir com os padres da igreja os salmos na nossa vida. E já temos alguns passos importantes, já estamos no final do Salmo de número 8. Ó Senhor, como é grande o vosso nome por toda a terra. O Salmo que glorifica a bondade, a majestade e a sabedoria de Deus, sobretudo por ter feito o homem e por ter colocado todo o universo sob os seus pés. Terminamos o programa anterior refletindo com Santo Agostinho, numa interpretação alegórica muito bonita, os versículos de 8 a 9 que vamos ler. Novamente vão aparecer aí na sua tela. E agora nós vamos a uma outra interpretação, essa moral de São João Crisóstomo. Primeiro vamos ao texto. Depois recordaremos brevemente a interpretação de Santo Agostinho. E agora daremos uma outra interpretação, a de São João Crisóstomo. Rebanhos e gados, e até os animais bravios, pássaros do céu e peixes do mar, tudo o que se move nas águas do oceano, são as criaturas que Deus colocou para o homem dominar. No livro do Gênesis, o Senhor Deus já tinha dado esse poder. Enchei, disse Adão e Eva, enchei, povoai e submetei a terra. Ou seja, todas as criaturas foram entregues ao homem para que o homem as submetesse aos seus pés, aos seus desígnios, para a sua felicidade. E, enfim, o homem tem poder de dispor de todas as outras criaturas. A interpretação alegórica de Santo Agostinho vai exatamente na linha do próprio Jesus Cristo, que em várias ocasiões utiliza essas expressões para falar dos homens. Rebanhos e gados. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, dou a vida por elas. Parábola da ovelha perdida, o pastor que deixa as 99, vai ao encontro da que se perdera. Animais bravios, pássaros do céu, na parábola do semeador, nosso Senhor Jesus Cristo alude aos pássaros do céu que vêm e comem a semente semeada à beira do caminho, etc. Ou seja, faz parte da linguagem de Jesus esse tipo de comparação. Jesus, nas suas parábolas, nas suas alegorias, utiliza essa imagem que é utilizada pelo Salmo de número 8. O apóstolo Paulo cita literalmente Gálatas capítulo 4, refletindo sobre o episódio de Abraão, Sara e Agar. Ele faz uma leitura alegórica dessas duas mulheres. Onde é que eu quero chegar? A interpretação literal da Bíblia é a primeira, mas não é a única. É o próprio Catecismo da Igreja Católica quem diz. Além da interpretação literal, e todas as outras devem estar fundadas na literal, admite-se a interpretação espiritual em 3 modalidades. A alegórica, São Paulo utiliza essa interpretação, Gálatas capítulo 4. A interpretação anagógica e a interpretação moral. A interpretação moral é a interpretação que São João Crisóstomo vai fazer agora. A interpretação moral, ela busca levar a pessoa a um comportamento preciso, ou fazer aquilo que se deve fazer, ou evitar o que deve ser evitado, ou as duas coisas. Então, na interpretação moral, boi, rebanho, gado, animais bravios, pássaros do céu, tem um outro significado. E é um significado que diz respeito a coisas que podem estar dentro de nós. Com a palavra, o grande doutor da igreja. Alguém poderia perguntar:
Qual a utilidade para nós citar os animais do campo? Em primeiro lugar, ajudam a humilhar a alma. Tornam o homem um lutador. Ele recordam com vigor a vaidade de sua própria natureza, quando o irracional é terrível para ele. Além disso, muitos deles se tornam remédio para os corpos que adoecem. Pois bem, quem pergunta por que foram feitas as feras, perguntará também por que temos a ira e a cólera. Pois estas, uma vez excitadas, nos tornam mais fortes que as feras e são capazes de destruir o corpo inteiro. Assim, existem em nós ira e paixão, que podem nos destruir com mais intensidade que as feras, se não as contemos e dominamos. Por que digo ira e cólera, quando também nosso olho, pior que as feras, nos precipitam as paixões, incutindo em nós um desejo amargo? E será que por causa disso nos perguntaremos por que foram feitos? Pelo contrário, por tudo damos graças ao soberano. Pois o que é um chicote para a criança, a fera é para os homens. Se tendo conosco todos esses temores, muitos se lançam a essa demência, se fossem tirados esses freios, imaginai como prosperariam as maldades. Por isso, ele também nos dotou de um corpo que pode adoecer, sofrer e ser sujeito a inúmeros males. Olha, eu vou emitir minha opinião. Interpretação belíssima. Interpretação maravilhosa. Pregadores, por favor, aqueles que querem ler e meditar este salmo, uma interpretação perfeitamente plausível. Dentro de nós existem, é o que são, a síntese, numa interpretação minha, do que São João Crisóstomo acabou de dizer. Dentro de nós existe muito de irracionalidade, ira, paixão, insanidade, orgulho besta. Dentro de nós existem esses, aspas, animais bravios, esses rebanhos indomados, esses animais que, quando estão furiosos, podem causar danos. Pássaros do céu, peixes do mar, pássaros do céu, como assim? As aves têm os seus ninhos, as raposas têm suas tocas e o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Pássaros do céu. Os padres da igreja, já vimos aqui em outra ocasião, os pássaros do céu, alguns padres da igreja interpretam na ótica da parábola do semeador. O demônio vem e tira a palavra que foi semeada no coração. É a interpretação que o próprio Jesus dá da semente semeada à beira do caminho e os pássaros vêm e tiram. Vejam, se você pega a interpretação dada por Jesus naquela parábola e aplica para realidades que você precisa dominar dentro de si, e uma delas, pássaros do céu, interpretação moral, dada pelo próprio Jesus. O demônio vem e tira. Isso está no Evangelho segundo Mateus. Veja que é possível essa interpretação. É bem plausível essa interpretação a Mateus capítulo 13. Essa interpretação de São João Crisóstomo. Vejam o que é que Jesus diz no versículo 18 e versículo 19 do Evangelho segundo Mateus, interpretando a parábola do semeador. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. Jesus dando uma interpretação moral aos pássaros que vêm e comem a semente. São João Crisóstomo está corretíssimo.
Essa interpretação também é possível a esses 2 versículos. Ó Senhor, vós lhe submetestes todo o universo. Ou seja, você, com a graça de Deus, tem o poder de dominar essas feras dentro do seu coração. Esses animais bravios dentro do seu coração. Esse poder você recebeu do alto. Sim, você é capaz de dominar, sem dúvida alguma, os animais irracionais interpretados ao pé da letra, interpretação literal, mas existe uma interpretação também moral, dada pelo próprio Jesus na interpretação da parábola do semeador, Mateus capítulo 13. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. Com os padres da igreja, a finalidade desse programa é alargar os horizontes do seu coração. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, começa o segundo e último bloco do nosso programa Luz da Vida. Debruçando-se sobre o Salmo de número 8, esse segundo bloco será para comentar o último versículo desse Salmo, o versículo 10, e nós o faremos com 2 intuições belíssimas de Santo Agostinho. Com a palavra, o autor do Salmo de número 8, versículo 10, aqui está o texto. Ó Senhor, nosso Deus, como é glorioso o vosso nome em toda a terra. Nome glorioso, para que ao nome de Jesus, nosso Senhor, se dobre reverente todo o joelho no céu, na terra e nos abismos, e toda língua confesse para a glória do Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Ao nome de Jesus. Na Bíblia, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, a mentalidade judaica do Antigo e do Novo Testamento, o nome de Deus diz respeito ao próprio Deus. Por isso, o nome identifica o ser. De sorte que um ser que não tem nome, simplesmente não é ser, não existe. Então, a Bíblia utiliza esse dispositivo linguístico muito bonito de nome de Deus, ou seja, Deus mesmo. Para que ao nome de Jesus se dobre, ou seja, para que se dobre todo o joelho, ou seja, para que nós nos dobremos diante de Jesus, porque o nome de Jesus é a pessoa de Jesus, e a pessoa de Jesus é o nome de Jesus. Glorioso o vosso nome. O que é glorioso? O que é glória? É o esplendor, é o poder, é a majestade, é a magnitude, é a onipotência, é a incomensurabilidade, é a transcendência de Deus Todo-Poderoso. Isso é a glória de Deus. O esplendor refulgente do brilho, do poder, da majestade de Deus Todo-Poderoso. Repito, nome glorioso, Deus glorioso. Como é glorioso o vosso nome em toda a terra. Ou seja, não apenas pronunciado, glórias e louvores a Deus, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, nele, por causa dele, dirigindo-se a ele e também dirigindo-se às criaturas. Porque o Salmo 18, que vamos comentar daqui, não sei se daqui a 1 ano ou 2 anos, os céus narram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Muito bonito o Salmo 18, que faz uma leitura belíssima de tudo aquilo que Deus fez e no que, ou nos quais, se visibiliza, se manifesta a glória de Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor nosso Deus, como és perfeito, como és grandioso. Ó nosso Deus, como és majestoso nas tuas obras, como és perfeito em tudo aquilo que tu fizeste. Tu conservas, tu proteges,
tu abarcas com a tua santa providência todas as tuas obras e elas revelam a tua perfeição gloriosa. Com a palavra Santo Agostinho comentando esse versículo. O que significam as palavras glorifica o teu nome, senão isto, glorifica-o na paixão e na ressurreição? O Pai deve glorificar o Filho, o qual, por sua vez, tornará glorioso o seu nome também nas provas dolorosas semelhantes às suas, que os seus servos deverão sofrer. Por isso, foi escrito e foi dito a Pedro, outro te cingirá e te levará aonde não queres. Disse isto para indicar com qual tipo de morte glorificaria a Deus. Assim, nele, Deus glorifica o seu nome. E desse modo, Cristo é também glorificado nos seus membros. Impressionante. A leitura desse versículo à luz das palavras de Jesus. À luz do que o evangelista João diz a respeito do tipo de morte com a qual Pedro haveria de dar glória a Deus. Nome glorioso. Qual é o momento? Qual é a situação? Qual é o contexto no qual a glória de Deus refugie com mais intensidade? Nas criaturas? Ó Senhor nosso Deus, como é glorioso o vosso nome em toda a terra? Sim, mas ainda não completamente. Claro que a glória de Deus se reveste de uma explicitação incontestável nas suas criaturas. Os animais, as aves, o firmamento, todas as demais criaturas. Mas existe um momento em que a glória de Deus atinge o seu ápice. João capítulo 17, versículos de 1 a 2. Jesus afirmou essas coisas e depois, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti, e para que pelo poder que ele tem sobre toda criatura, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe entregaste. O Pai glorifica o Filho, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Já o glorifiquei e hei de glorificá-lo, diz Deus Todo-Poderoso. Pois bem, a glória de Deus presente nas criaturas, tema do Salmo de número 8, na ótica de Santo Agostinho, atinge o seu ápice na cruz e na ressurreição. E mais, no seu desdobramento, digamos assim, culminante na vida da igreja. Cristo é glorioso sendo obediente, a glória se reveste de uma incomensurabilidade incomparável na cruz, na ressurreição e também o seu prolongamento na vida da igreja. Com que tipo de morte haveria de glorificar a Deus? Então, assim, a gente lê o versículo 10 do Salmo 8, que é o último versículo desse Salmo. Como é glorioso o vosso nome em toda a terra. Por causa de quê? Santo Agostinho. Por causa de quê? Autor do Salmo de número 8. Por causa de Cristo. Por causa do seu sofrimento, que leva às últimas consequências à obediência ao Pai e a obediência dos que pertencem a Cristo até a efusão de sangue, como o apóstolo Pedro. E todos os outros que, mesmo sem derramar o seu sangue, glorificaram a Deus na sua vida, vida de santidade, vida de luta contra as tendências desregradas, vida de crescimento nas virtudes até a perfeição. Última interpretação do mesmo Santo Agostinho sobre esse versículo: ó Senhor, nosso Deus, como é glorioso o vosso nome em toda a terra. Cantarei a glória de teu nome, Senhor, porque é bom, por nada mais, a não ser porque é bom. Por acaso disse: cantarei a glória de teu nome, Senhor, porque me dás propriedades rendosas,
porque me concedes ouro e prata, porque me doas grandes riquezas, muito dinheiro, excelente dignidade? Não. Mas por quê? Porque é bom. Nada de melhor encontro do que teu nome. Por isso, cantarei a glória de teu nome, Senhor, porque é bom. O nome de Deus é bom. Significa, Deus é bom. Cantarei a glória do teu nome, Senhor. Ó Senhor, como é glorioso o vosso nome. Por que me chamas de bom? Só Deus é bom. É a resposta de Jesus ao jovem rico que lhe pergunta: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus pergunta isso, não porque ele não seja Deus. É uma pergunta que vai ser o início de um diálogo onde Jesus quer levar o jovem a reconhecer: esse mestre que eu chamo de bom, na verdade é Deus. E ele foi quem disse para mim uma deixa que eu, infelizmente, não consegui compreender. E, de fato, o jovem não conseguiu compreender, porque ele vai embora triste. Porque aquele que ele chamou de bom mestre é bom, mas é bom não é porque é mestre, é bom porque é Deus. Jesus disse: só Deus é bom. O nome glorioso, o nome de Deus, aqui, chamado de bom pelo próprio Jesus, só Deus é bom. Só o nome de Deus é bom. Cantarei as tuas glórias, Senhor. Cantarei a tua beleza, cantarei a tua maravilha, cantarei a tua misericórdia, exaltarei a tua grandiosidade, simplesmente porque és bom, somente por isso. Tu és bom em tudo aquilo que dizes, em tudo aquilo que fazes, só transparece bondade, só pode vir bondade de ti. Por isso, todas as criaturas são boas. E Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. Esse refrão aparece várias vezes no relato da criação. E a última vez, depois que Deus cria a última criatura, que é o homem, e Deus viu que tudo era muito bom. Terminamos, com a graça de Deus, a interpretação com os padres da Igreja do Salmo de número 8. Uma riqueza, não por minha causa, por favor, mas pelos próprios padres da Igreja. Oxalá